sendo um presídio, sendo uma unidade feminina, vocês tinham algum tipo de envolvimento? Você ouvia as histórias delas? Ou, porque assim, eu nunca entrei num presídio. Eu imagino que as pessoas que estão ali devam criar uma revolta, devam criar uma repugnância às autoridades, e aí os agentes penitenciários representam mais ou menos isso. Existia essa animosidade, como você falou, de uma forma muito respeitosa, mas é a maioria que tem esse respeito? Como é que é essa relação era, naquele momento, a relação com as presidiárias em si? Então, Mandarim, é inevitável que você tenha essa proximidade, até porque o policial penal hoje, o agente penitenciário de outrora, ele tem uma proximidade muito com o privado de liberdade, com o preso. Então, assim, para tirar para o banho de sol, né, para tirar para médico, para advogado, então é o contato, é aquele molho de chave realmente né, na cintura e você abrindo, né, abrindo, tendo aquela convivência. Mas, assim, como eu lhe falei, eu sempre respeitei muito o espaço delas, elas respeitavam nossos espaços. E eu realmente, Mandarim, eu nunca tive problema. Caramba. Obviamente que eu já dei parte em empresas, óbvio, né? De xingar, de falar alto, então, né? De não respeitar, de não obedecer, não cumprir um determinado. Como é que se diz? Os horários de cumprir. Isso é óbvio que já passei por isso. Mas eu nunca cheguei ao ponto, né, de um embate maior, ou então de eu ter que pedir uma licença, né, por eu ter sucumbido, por eu ter. Mas isso é muito normal na nossa categoria. Imagino que Até seja. porque eu trabalhei numa unidade prisional onde era um regime mais brando. Se você pega uma unidade prisional feminina, hoje não está lá Vera Bruce, né, ou numa unidade com 600, 700 mulheres, e um plantão de 24 horas, realmente a jornada ela é mais puxada. E não é porque as mulheres realmente elas são, não é que eu digo que elas são mais, mas elas requerem mais atenção. É diferente, né? O homem preso ele vai tirando lá a cadeia dele, a mulher não, a mulher ela quer atenção, ela quer conversar, ela tem muitas dores, dor de cabeça, ela tem as cólicas, né? Porque nós somos mulheres, então elas têm aqueles dias que estão. Então, realmente é diferente o trabalho da agente penitenciário com as mulheres do que os homens com os homens, isso é óbvio, né? Mas eu nunca tive problema que fosse mais gravoso de eu ter me prejudicado ou prejudicado, assim, né? De embate com nenhuma presa. Você acha que o fato das mulheres... Não, isso eu estou falando de um conhecimento, falta de conhecimento. Mas o que você acompanha em relação à visita... As mulheres elas são mais abandonadas do que os homens? Porque quando a gente passa Eu trabalhei uma vez perto de um presídio ali no Estácio, e você passava ali na hora da visita e tinham as mães, as mulheres, estavam lá toda semana, às vezes 2 vezes na semana estavam ali. Você já sabia até quem eram aquelas mulheres ali. Eu nunca fui a fundo, nunca estudei um presídio feminino, mas o que eu suponho é que os homens eles abandonem mais as mulheres. Isso é uma percepção errada minha? Ou não? As mulheres elas são mais abandonadas quando elas estão cumprindo a sua pena, ou isso é uma percepção errada minha? Não, Mandarim, não é uma percepção errada, isso aí é estatístico, né? É um número estatístico, efetivamente a mulher, por mais que tenha aumentado muito o número de mulheres presas, né? Em termos de percentual. Mesmo assim, hoje nós temos, em média, 1.800 mulheres, né, presas, e elas, não é que elas sejam abandonadas. Geralmente, elas têm filhos, os filhos têm que ficar com alguém e que ficam com as mães. Muitas delas, os maridos, os parceiros, os namorados, também estão presos. Também estão presos, Entendi. porque muitas delas estavam no mesmo, né, no mesmo contexto ali da prisão. E, naturalmente, o homem não vai visitar a mulher, mesmo que, né, ele tenha uma vida normal aqui fora, e vai visitar a mulher. Não Tanto vai, que né? quando eu vou nas unidades prisionais e que eu vejo um marido, né, um namorado, ou seja, o que for num pátio de visita ali conversando, eu sempre paro e falo, poxa, bacana que o senhor veio aí visitar a sua esposa, né? Porque é raro você ver isso. É Imaginei. raro você ver, é raro você Imaginei ver. isso. Mas a mulher, ela, assim, ela é abandonada, ela é menos assistida pelos seus familiares, pelos seus pais, até pelos filhos.
até pelos filhos. Então, ela sofre mais carência mesmo material, emocional. Isso é fato. Isso é fato para a gente que vive realmente o sistema prisional. Isso atrapalha o dia a dia, essa carência que elas sofrem? Não, além da questão hormonal, deve atrapalhar, né? Naturalmente, porque a saudade dos filhos, que muitos não podem, né? Não vão visitá-los, ou porque são menores, ou porque a família não tem condições. Tem também a carência material, por isso que a gente realmente tem esse olhar diferenciado, digamos assim, né? Para as unidades femininas e hoje também para as LGBTs, porque elas também são outro grupo de mulheres, digamos assim, né, desse gênero, vulneráveis e abandonadas.